Salve aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eurípides. Então hoje nós vamos começar aqui, a fazer uma recapitulação. O que é realmente um artigo científico, né? O que significa isso para nós? Então nós vamos fazer uma recapitulação aqui, galera, com relação ao qual que é o teor desse artigo, né? O que é o teor desse trabalho? Então, aqui já está dizendo tudo, né, galera? Produzido por um ou mais autores sobre determinado tema. Então, quando você vai fazer um artigo recapitulando, você tem que ter em mãos todo o material que você colheu. Seja aquele artigo inédito, seja aquele artigo revisionário, né? Nós vamos ver isso aí na frente. Então, isso aqui é muito importante para vocês. Tá bom? Eu vou criar um artigo do nada. Tudo bem, mas aí você tem que ter alguma coisa para colocar nesse artigo, que ele pode ser, que ele seja publicado. Mas no nosso caso aqui, como a gente está falando muito com relação à parte desse artigo ser apresentado para uma banca, para que você possa pegar o seu diploma, né, o seu certificado, aqui é para você poder aprender a fazer isso. Tá certo? Só para a gente recapitular. Então vamos seguir aqui. Então lá, dentro desse artigo, né, galera, nós temos aqui uma outra ideia. O que seria essa ideia, né? Como é que funciona essa ideia? Então, pessoal, você fala artigo científico. Outro nome, outro termo que nós podemos utilizar é o artigo acadêmico, né? Que é um sinônimo aí, tá certo? E aqui ele já está dizendo que, na verdade, ele é um artigo escrito por alguém que possui algum vínculo acadêmico. Então, se você está fazendo faculdade, universidade, centros educacionais, etc., uma escola profissional, com certeza a moda, neste momento, está sendo pedir, né, aliás, está sendo pedido para que você elabore um artigo, para que você coloque aquilo que realmente você desenvolveu. Tá? Um artigo revisionário, algo que você criou do nada, apresentou e agora você precisa colocar isso no papel. Então, essa é uma outra ideia. Então, o artigo científico tem o mesmo significado, tá? Um termo também utilizado como sendo artigo acadêmico. Tá certo, galera? Então, vamos lá, seguindo aqui comigo. E dentro desse contexto, nós temos o quê? Os métodos, né? Então, através aqui do universo dos livros, né? Achei muito legal essa imagem. Ela vai servir para você o quê? Lá em cima, logo no começo, você está vendo ali 3 itens, né? Parece que houve uma mistura dos 3 itens. Quem trabalha com química pode explicar melhor do que eu. Aí você tem uma coluna ali que cada item desse está sendo disponibilizado. O que é uma observação, hipótese, análise, perguntas, experimento, conclusão. Então, nós vamos verificar, galera, cada um desses aqui. O que significa cada um desses, tá? A princípio aqui, nós vamos verificar o que significa uma observação. O que é uma observação? O que é um observatório? Ele vai só ficar olhando, ele vai querendo procurar alguns erros, ele vai querer procurar algo para poder acertar. O que significa isso aqui? Esse método de observação, tá? Uma parte importante aqui, ó, que você pode estar vendo, está escrito, ele vai fazer o quê? Ele vai coletar dados. Então, ele vai observar. Quando um biólogo ele está no meio de uma mata, ele está no mar, ele está fazendo anotação, né? Ele está cheio daqueles aparelhos ali, ele está fazendo uma observação. Porque é um ambiente que, para nós, o que estamos observando naquele momento, seria, sim, algo inexplorável ou algo que você já conhece e que você quer examinar melhor, tá? E você quer estudar melhor isso aí. Então, é uma pesquisa de campo que você vai fazer. Então, temos aí a abordagem qualitativa. Pode ser a quantitativa também, professor? Também pode. Mas aí vai depender do qual método de observação você vai poder utilizar. Tá certo? Então, o método de observação ele tem essa técnica de coleta de dados, examinar fatos, fenômenos, uma coisa assim bem sucinta, bem sintética aqui para que você possa compreender. Tá certo? Vamos para o próximo. O próximo aqui, galera, é hipótese. O que é uma hipótese? O que você acha que é? Olha, hipoteticamente, pode ser que isso funcione. Hipoteticamente, talvez não funcione.
Então, é um processo que você vai ter que afirmar, deduzir, tá bom? Fazer essa previsão de que possa ocorrer. Esse fenômeno ocorreu, como é que é feito isso? A hipótese é que esse relâmpago caiu, ou será que o relâmpago saiu? Né? Isso é uma hipótese. Então, relativamente, você tem que compreender que é também um método, tá? Que você vai fazer um determinado artigo, você tem que ter em mãos todo o material para você poder digitar e colocar isso e se resguardar, tá? E fazer essa confirmação, tá? Beleza até aí? Então vamos seguir para o próximo. Bom, aí nós chegamos nas análises. O que vem a ser a análise, né? Galera, a análise é uma série de coisas. Eu analisei que quando eu estava fazendo a curva para a esquerda, o pneu que estava na direita sofreu maior peso. Fiz uma análise, né, diante de uma determinada pesquisa e eu acabei... O que eu fiz? Eu fiz esse processo. A gente tem que melhorar. Então, o processo de melhoria. Então, você vai contribuir, tá? Para identificar os problemas, você vai elaborar as ações, você vai tentar fazer algo que possa corrigir esses erros e assim você vai eliminar ou minimizá-los, né? Tem como você eliminar o mar? Não tem como, mas tem como você poder utilizar a energia que esse mar traz para nós, porque a análise é isso. Ele vai identificar, ele vai tentar elaborar, ele vai tentar fazer uma correção, vai tentar minimizar, vai tentar eliminar. Então, vou fazer uma análise aqui, talvez funcione, talvez não funcione. Funcionou, aí você vai lá e anota. Você não vai esquecer nunca mais desses detalhes, tá bom? Então, vamos seguindo aqui de novo. Vamos lá para o próximo. E aqui no próximo, galera, nós temos as perguntas. Esse é outro método de pesquisa, né? É um processo que vai coletar dados. Geralmente utilizamos o quê? Um questionário, certo? Uma técnica que você vai fazer uma investigação. As questões vão ser apresentadas, pode ser por escrito ou até por oralidade. Ou seja, você pode fazer uma entrevista gravada, né? Você coloca lá, estou gravando e depois eu vou expor isso aqui nas escritas, tá bom? Então, esse é um outro tipo de método com relação às perguntas, tá? Você tem o IBGE, tá bom? Ele chega na sua casa, vai fazer uma estatística de quantos moram, quantos trabalham, quantos estão estudando. Então, é um outro estilo, né? Digamos assim, uma outra característica que você vai poder utilizar, tá certo? Esse é um tipo de método. Quem trabalha com marketing, quem trabalha com administração, usa muito esse tipo de recurso, tá certo? Vamos lá para o próximo. Bom, pessoal, então agora nós chegamos aqui com o método dos experimentos. O que é o método do experimento, né? Quem nunca experimentou fazer quando a gente é menino, moleque, vamos fazer uma experiência, não é isso? Então, os experimentos é para isso. São as pesquisas que são elaboradas com base em hipóteses levantadas. Aquilo realmente deu certo, não deu certo? Olha, isso funcionou, mas depois, a partir daquele momento, não consegui mais fazer funcionar. O que aconteceu? Foi um experimento válido? Foi algo que funcionou? Foi algo que eu preciso melhorar? Houve algum detalhe ali que não deu certo? Então, você vai colocar isso também, tá certo? É aquele objetivo, né? Que você vai encontrar as respostas, sejam elas positivas ou foram aquelas respostas negativas, tá bom? Então, é algo que você vai ter que elaborar aí e tem que ter muito cuidado. Isso que é importante, tá certo? Isso aqui é muito importante. Então, vamos para o próximo. E aqui, galera, o que é a conclusão? Conclusão é o fechamento, concorda? A conclusão é aquela etapa, né, que as pessoas irão verificar aí os experimentos que foram sucesso, os experimentos que deram muito trabalho, os questionamentos, tá certo? Aquelas afirmações, o que aconteceu? Houve um determinado fenômeno que funcionou, fiz certinho, liguei K com J, até agora não está funcionando, mas de repente voltou a funcionar de novo. Nós precisamos estudar isso, nós precisamos concluir tudo isso. Vamos colocar isso aonde? Na sua conclusão. Então é aquele momento que você vai expor o fechamento dentro do seu artigo acadêmico, né, ou do seu artigo científico. Muito bem, galera. Então aqui nesse momento nós vamos entender
as aparências de escrever um artigo de opinião. Ah, professor, isso cai muito nas redações. Ah, professora, porque eu preciso estudar qual que é a diferença de artigo científico para um artigo de opinião. O que vem a ser? Galera, então vamos lá. Dentro desse artigo de opinião, olha bem que está ali em verde, né? É muito solicitado dentro das nossas redações, tá certo? Então, o que é? Ele vai apresentar, você, nesse caso aqui, você vai ter que apresentar dentro daqueles moldes do seu conhecimento, do mundo, daquilo que você lê, daquilo que você realmente tirou dentro daquelas pesquisas ou até de um artigo de revisão que você está tirando para criar na sua cabeça. Não, pera lá, eu preciso colocar no papel a seguinte pergunta sobre esse artigo de opinião. Então, você vai defender um ponto de vista, tá certo? Sobre algum assunto relevante para a sociedade. O que é esse assunto relevante para a sociedade? Você tem que colaborar com ela. Você vai demonstrar para a sociedade algo que você questionou, mas que você veio com dados fortíssimos para demonstrar que, isso aqui, aconteceu assim, aconteceu assado, é preciso que a sociedade compreenda o que está acontecendo. E outra coisa, artigo de opinião, nesse caso aqui, você estará transparecendo, você vai demonstrar isso para o público. Aí você tem que fazer uma linguagem, tem que criar uma linguagem aí, né, bem fácil para que as pessoas possam entender. Então você vai colocar esse artigo de opinião, tá certo? É um ponto de vista. Professor, eu coloco na primeira pessoa, na segunda. Olha, eu prefiro que vocês possam colocar, quando for utilizar um artigo de opinião, que nesse caso não é que nós estamos tratando, mas é só para vocês verem a diferença, sempre na terceira pessoa, tá? Sempre na terceira pessoa. Ele, ela, você vai falar de um determinado objeto. Então, esse artigo de opinião, geralmente ele é pedido muito nas nossas redações, principalmente vestibular, tá bom? Em algumas universidades, tá? Então, vamos seguir aqui? Vamos lá. Dentro desse artigo de opinião, galera, assim também a gente tem que levar para dentro dos nossos artigos acadêmicos, científicos. Tem que ter aquela norma padrão da língua portuguesa. Você tem que saber que tipo de pessoas vão ler esses artigos que você está publicando. Então, existe o quê? As regiões que você vai espalhar esse seu artigo são completamente distintas. Norte, Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Centro-Oeste. Então, o que acontece? Você tem que fazer o quê? Costumam ser temas, tá? Então, esses artigos de opiniões aí, você elabora um determinado tema, tá? Mas dentro desses artigos. E aí, o que acontece? Existe uma promoção de um determinado debate público, e aí as demandas da sociedade, tá certo? Para esse debate, vai ser, digamos assim, até meritório. Por que meritório, professor? Porque vai nos causar uma melhoria de pensamentos. Todos os nossos pensamentos eles vão estar ali misturados, porém, nessa mistura todas as ideias serão concatenadas. Tá certo? Eu não concordo com isso, então vamos experimentar, ver se dá certo. Funcionou para você? Funcionou, tenho certeza. Então, você está fazendo com que esse artigo de opinião, nesse caso, tem que estar dentro daquela norma padrão da língua portuguesa. Não é que você vai ter que colocar palavras difíceis, né? Não necessariamente. Lembrando que esse artigo, no nosso caso, quem vai ler esse artigo é o público, são as pessoas. Então, se você começar a colocar palavras muito difíceis, é inviável. Então, você tem que colocar ali mais ou menos sinônimos, né? Palavras com que as pessoas vão poder entender o seu tema e assim vai promover um debate bem salutar, tá bom? Bom, galera, agora aqui, as aparências, né, de escrever um artigo de opinião. Então, nós temos o artigo de opinião, né? Nós vamos verificar aqui a estrutura para o artigo científico. São muito semelhantes? Em parte, sim. Então, existe, sim, uma leve semelhança aí na hora que você for fazer o seu artigo, tá certo? Então, nós estamos focando muito, pessoal, no artigo científico, aquele artigo acadêmico. Então, existiram dúvidas de alguns alunos com relação, professor, eu que posso fazer de opinião? Eu posso fazer? Não, então presta bastante atenção, vamos focar aqui. O que tem na opinião que tem no científico, no acadêmico? Título, tá certo?
O de opinião você coloca o título e o científico também. O científico, galera, o acadêmico, você tem que fazer o resumo. Já na opinião não tem essa parte do resumo, nós vamos mostrar lá na frente, tá? Ele tem aquelas palavras-chave. O que são as palavras-chave mesmo, pessoal? É aquela parte que o avaliador, né, o pessoal da banca vai fixar os olhos ali para saber o que foi realmente resumido, qual que é aquela parte do resumo, o que está chamando a atenção, tá bom? Próximo aí, galera. Tem introdução, ambos, né, tanto a opinião quanto o artigo acadêmico científico, também tem a parte da introdução. Olha lá, desenvolvimento, sim, ambos têm o seu desenvolvimento, então faz parte. Viu como é que são muito semelhantes? Então você tem que tomar muito cuidado na hora que você for fazer, eu vou escrever na redação um artigo de opinião. Aí, pronto, pregou na sua cabeça que você vai ter que fazer aí você faz uma estrutura semelhante ao artigo científico, acadêmico, em vez de você falar sobre o artigo de opinião. Tem conclusão? Tem conclusão. Então, ambos são muito similares, tá? São muito similares. Porém, temos as referências bibliográficas que você tem que colocar no artigo científico. Por que, pessoal, tem que colocar isso? Como é que você fez a pesquisa? Qual que é a sua fonte? Onde você pesquisou? Entenderam? Então, você vai ter que colocar essas referências bibliográficas de um livro, um contexto da internet, algo que você viu em PDF, tá certo? Então, isso aqui são as aparências para que você possa escrever um artigo de opinião. É muito semelhante com o artigo científico? Demais, né? Então, o que muda ali é o título, o que muda ali é que um tem resumo, o outro não tem. Um tem palavras-chave, o outro não tem. E um tem referências bibliográficas e o outro não tem. Tranquilo? Então, bora comigo. Continuando aqui dentro do as aparências, né, de escrever o artigo de opinião, você tem aqui os dois, ó. Coloquei os dois aqui para que você possa entender, tá? À nossa esquerda você tem lá de opinião, tá certo? E à nossa direita é aquele científico, aquele acadêmico, uma coisa muito mais bem elaborada, porém, veja bem, os dois são bem elaborados, mas a estrutura, tá certo? Elas têm a sua similaridade, porém, veja bem, você precisa entender que da sua esquerda, olha lá, né, tem um título bonitinho, da sua direita também tem um título, mas temos essas diferenças. Eu quero que você preste bastante atenção, focando os dois. Olha lá que coisa interessante. Vamos lá. E aqui, pessoal, não tem no artigo de opinião. O que não tem no artigo de opinião? O que não tem? Olha, nós já falamos, não tem um resumo. Então, no artigo de opinião não tem um resumo. Tem? Você está vendo alguma coisa ali à esquerda? Não tem. E também não tem um abstract, né? O que é isso, professor? É uma versão do resumo, pessoal, num outro idioma, tá? Numa outra língua. Aí você vai colocar isso aí dentro do seu artigo. É obrigatório? Depende de qual instituição vai solicitar e vai pedir isso para vocês. Aí vocês têm que observar o contexto das regras, se vai colocar ou não esse abstract. Tá certo, pessoal? Tá bem definido ali, tá bem organizado para que você saiba qual que é o significado. Até aqui tudo bem? Olha, é muito simples, né, galera? Muito tranquilo, né? Só para você ter na sua cabeça a imagem, o que é um artigo de opinião, o que é um artigo científico ou acadêmico. Tranquilo? Bom, seguindo aqui, tipologia dos artigos. O que vem a ser a parte das tipologias dos artigos? Nós temos aqui, né, os originais e temos de revisão. Então, são os artigos cuja tipologia está aqui, ó. O que são os originais? Galera, artigo original é aquele que você vai abordar algo inédito, uma descoberta que ninguém fez, tá certo? E você vai colocar tudo isso no papel. Então, você vai utilizar esse tipo de artigo, tá certo? Eu tenho que colocar um título. Geralmente, para revisão, você costuma colocar, né? Artigo de revisão, tal, você costuma colocar, tá certo? Já o artigo original, não. Bom, aí é questão de fazer uma pesquisa dentro da instituição que estiver elaborando isso, tá bom?
Então você tem ali, ó, a descrição de um caso que demonstra uma nova teoria ou um debate sobre uma ideia inédita, algo inédito. E o que é revisão? São aqueles artigos cujos temas já existentes sofrem lá suas análises, pode ser negativa, positiva, tá bom? E podem também, pelo autor, agregar soluções dentro das experiências. Então você pega lá, você pega um tema, educação, ele já existe, ele está lá, não é inédito. Só que você vai ter que pegar muita coisa digamos assim, de outros autores para você poder utilizar isso nesse artigo seu, tá bom? Isso aí que você pode fazer, tá? Dentro desse artigo de revisão. Só que temos uma outra condição do artigo de revisão, tá certo? Que é muito mais profundo, é quando você vai passar, tipo assim, um pente fino. Você vai colher vários materiais, tá certo? De um determinado tema, e ali você vai concatenando as ideias, vai colocando esse artigo de revisão que um tema só, nós estamos falando a parte da educação, né? E ali você vai colocar as análises de alguns autores, a própria análise que você está fazendo e trazer à luz, né, essas experiências e aquilo que deu certo. Tá certo, pessoal? Então, é algo assim bem sucinto, algo assim bem mais, digamos, mais fácil para que você possa entender. Tá? Mas vamos para os nossos exemplos. Vamos lá. Então, dentro dos originais, você tem lá algo, tá certo? Dentro dessa tipologia, desse artigo que você, nossa, agora elaborei, foi o início de tudo, eu conquistei, ou seja, eu vi. Então, eu peguei o exemplo aqui, o nosso país, ele tem a agricultura e a pecuária, né, muito evoluída, tá certo? Nosso país ele evoluiu demais através dos nossos órgãos, né? O principal dele aqui foi a nossa Emater. Então, nós temos aqui, ó, melhoria do rebanho bovino leiteiro, olha só, e aí? Né? Algo inédito no Brasil, porque nós temos aqui as regiões, tá certo? Muito seco, muito frio, muito, digamos assim, meio temperado. E aí, esse gado vai funcionar ali? Como é que esse gado vai dar leite? Ali não tem grama, não tem nada, mas a gente vai fazer por confinamento, perceberam? Então, dentro da agricultura e pecuária, nós temos esse conceito, algo inédito, algo que, sabe, transpassou os orientes. Então as pessoas viram, nossa, o Brasil está em primeiro lugar na melhoria de rebanho, todo tipo, né, de carne, de leite, o que for, tá certo? Outro assunto aqui é as sementes resistentes. Ah, não podia plantar no cerrado, agora pode. Antigamente era complicado. Então nós evoluímos, algo inédito, beleza? Ah, monoculturas de crescimento rápido. Monoculturas, pessoal, só milho, só cana, só sorgo, só algodão. Então, uma cultura só. Então, você vê aqueles terrenos gigantescos, só café. Então, observem bem que sim, existe um crescimento rápido dessa monocultura. Ah, por quê? Porque, de repente, naquele período vai estar muito seco. Então, a gente tem que fazer algo inédito para que abasteça todo o país. Tá certo? E dentro da revisão, podemos utilizar o mesmo recurso? Aí os outros países, vamos supor assim, né, vai pegar lá, por exemplo, vai discutir, eles vão criar um artigo e vão fazer uma revisão desse artigo e vai colocar lá, artigo de revisão, agricultura e pecuária no Brasil. Aí lá ele vai falar assim, ó, melhoria do rebanho. Aí ele vai investigar a história dos fatos. Aí ele vai lá buscar tudo que levou o país a melhorar esse tipo de rebanho. Tá? Mas o assunto é o quê? Agricultura e pecuária. Então não é algo inédito, então já passou. Então alguém já pesquisou e essas pessoas vão abrir esse debate aí, tá certo? Olha lá, sementes resistentes, é o mesmo assunto, né? Se houve alguma informação que não expuseram, e aí, será que houve? Teve alguma coisa errada? A gente quer descobrir isso aí, será que ocultaram? E também as monoculturas de crescimento rápido, né? Como é que eles fizeram isso? Os arquivos, a gente não consegue entender, são incompreensíveis, tá certo? As fórmulas, os dados, tem alguma coisa meio que errada aqui. A gente não está concordando, ou a gente está concordando. Entenderam, pessoal? Então, agora está bem explicadinho para vocês o que vem a ser a tipologia, os originais, né? E o de revisão. Então, fica até mais fácil na hora que você for elaborar
os seus artigos. Você tem grandes ideias? Beleza, então você vai elaborar um original. Você quer fazer uma revisão, você quer participar, você quer colaborar, então você pode utilizar aí a parte da revisão, tá bom? Tranquilo, galera? Então fica aqui essa aula, né? A gente está fazendo uma revisão em relação aos artigos. E aí ficou aquele questionamento, né? Artigo de opinião é o mesmo de artigo acadêmico, de artigo científico? Perceberam as diferenças? São similares, mas tem uma diferença ali na hora que você vai compor toda a estética. Beleza, pessoal? Então, até mais aqui do professor Eurípides.